Estou falando há poucos dias do término de mais um lockdown em nossa cidade. Já foram inúmeros. Enquanto eu falo, as nossas igrejas permanecem fechadas aos fiéis. E o resultado, você já sabe. Missa online, comunhão espiritual, distanciamento, mas com muita fé, esperança e doação, pastorais inteiras se mantêm firmes em seus apostolados. A Pascom, que cuida da comunicação da paróquia, por exemplo, vai mantendo no ar as celebrações transmitidas pela internet durante a semana e aos domingos. A Pastoral do Dízimo é outro exemplo virtuoso de dedicação ao servir num dos aspectos mais sensíveis de qualquer igreja nestes tempos de pandemia, o lado financeiro. De onde você acredita que saem as verbas para a manutenção do nosso templo? Eu falo de coisas como o pagamento da conta de água, da conta de energia elétrica e os salários dos funcionários, como o rapaz da limpeza, por exemplo. O dinheiro sai de onde? Sem falar nos produtos de limpeza, copos descartáveis, álcool em gel e internet. E por aí vai. A lista é grande. Nada cai do céu nem brota da terra, como alguns correm o risco de acabar pensando. Por isso, é hora de falarmos de fé, amor e dízimo. Eu sou Danilo Ramalho e este é o Mensageiro Cast, o podcast da Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Fortaleza, Ceará. Aproveitando, se você ainda não se inscreveu nas redes sociais da Pascom, faça agora a sua inscrição e nos ajude a chegar a cada vez mais corações, a cada vez mais famílias. Você pode fazer isso e muito mais acessando o nosso site. Paróquia Glória, tudo junto, paroquiagloria.org.br. Nele, você tem acesso a tudo sobre nossa paróquia, que pertence à Arquidiocese de Fortaleza, Ceará. Neste mesmo site, você acessa o Facebook, Instagram, Twitter e canal do YouTube. Vá lá! Nossos convidados já estão aqui comigo, mas de forma virtual, através de videoconferência e diretamente da Casa Paroquial Eli. O novo pároco, digo novo porque ainda não havíamos tido o prazer de tê-lo em nosso Mensageiro Cast. Sim, ele, Padre Elano Sami. Salve Nossa Senhora da Glória, caro Padre Elano. Salve Nossa Senhora da Glória, querido Danilo, Irene e todos aqueles que vão nos acompanhar neste momento. É uma alegria de verdade, através destes veículos, me fazer presente na vida de cada um de vocês, me fazer presente na caminhada de fé desta paróquia, que já caminha há tantas décadas, com tantas coisas boas para celebrar. É uma grande alegria. E lá da casa dela, também de forma virtual, também através de videoconferência, está uma das coordenadoras da Pastoral do Dízimo, a Irene Moreira. Aliás, Irene já é conhecida dos nossos ouvintes, afinal, no Mensageiro Cast de número 1, estávamos decifrando o dízimo e a Irene era uma das entrevistadas. Saudações, Irene! Olá, Danilo. Boa tarde, Padre Elano. Que alegria tê-los nessa tarde. Muito bom compartilharmos durante esses poucos minutos informações sobre a nossa igreja e sobre a nossa pastoral. Muito bom, e a gente já vai direto à primeira pergunta, já que nós vamos falar do importantíssimo dízimo para todos nós. Quais são as mais recentes ações da Pastoral do Dízimo, Irene, para minimizar o impacto do afastamento social e o fechamento temporário da igreja causado pela pandemia? Danilo, vivemos tempos difíceis, como sabemos, né? A pandemia nos traz aí diversos aspectos negativos e essa questão do isolamento é algo que tem afetado os nossos fiéis, o ser humano de um modo geral, de forma bem expressiva. Então, a gente tem que ter a consciência de que o isolamento físico, ele não deve nos isolar dos nossos irmãos e principalmente de Deus. Então, a Pastoral do Dízimo, como pastoral da Paróquia Nossa Senhora da Glória, atenta à sua principal missão, que é a evangelização, vem tentando se tornar presente ou manter a sua presença na vida dos nossos fiéis.
Então, nós fazemos envio de mensagem via WhatsApp, inclusive, uma delas foi com relação à acolhida, né, a chegada do Padre Elano na nossa paróquia. Nós repassamos a programação e os links das transmissões, e falando de arrecadação ou de disponibilidade de canais para essa finalidade, a conta bancária da paróquia continua disponível, mas a gente tem divulgado com bastante ênfase, inclusive deixando disponível durante as celebrações a chave Pix. E por que a gente tem difundido o Pix? Porque o Pix, ele não tem custo adicional para o dizimista. É uma transação simples que o dizimista realiza de qualquer banco. Ele próprio nem precisa ter uma chave Pix, já que a paróquia tem, ele realiza essa operação sem nenhum custo adicional. Então, de modo geral, essa é a forma que a gente, como pastoral, tem encontrado para manter esse link com os nossos fiéis. E é interessante a acolhida desses fiéis, que eles criam um vínculo, e muitas vezes eles nos mandam mensagem pedindo: olha só, eu estou com dificuldade de acessar o link aqui para me conectar e conseguir acompanhar a missa, vocês podem me ajudar? Outros, eu tenho um parente que faleceu e gostaria de colocá-lo na intenção de missa de 7º dia. Então, querendo ou não, os laços, né, eles ficam mais estreitos, e esse canal, ele se torna mais vivo no dia a dia. Padre Elano não pode perder a conexão, mesmo com pandemia, não é, padre? Não podemos, e é uma das grandes preocupações do nosso período, do nosso tempo aqui que chegamos, é de estar próximo das pessoas. Creio que todo mundo está muito carente de sentir esse conforto espiritual, que às vezes é o único que nos resta. Então, o grande desafio e a preocupação que nós temos é este de estar próximo dos nossos fiéis, de ficar perto, de sofrer com eles, de passar esse tempo junto com eles. Muito bem, Irene, vamos lembrar quais são os custos que a paróquia acaba tendo diariamente, semanalmente, mensalmente, e esses custos são super importantes, são levados em conta na hora de se coordenar toda a pastoral do dízimo. Lembra para a gente quais são os principais? Danilo, é muito importante a gente, como fiel, ter clareza de que a paróquia não tem uma fonte de receitas. A paróquia, ela vive de providência. Então, no caso da nossa paróquia, o que nos sustenta é, de fato, o dízimo, e quando nós estamos com celebrações presenciais, as ofertas, né? E doações espontâneas e esporádicas que acabam acontecendo. E isso é o que, graças a Deus, tem nos ajudado a manter e conseguir saldar, digamos assim, muitos compromissos financeiros que a paróquia tem. Então, nós temos custo de manutenção, nós temos folha de funcionário, nós temos, como você mencionou no início, conta de água. Nos últimos tempos, nós temos tido, inclusive, um compromisso bem representativo, que é a questão da energia solar, das placas solares. E, para tudo isso, a gente conta com a bondade e com o coração generoso dos nossos fiéis. Padre Elano, pode ser que muita gente acabe pensando, não é, que, como eu disse na abertura, e a Irene lembrou, que a coisa cai do céu ou brote da terra, e está longe de ser assim, não é? Está longe de ser assim, e é muito importante que, através dessa nossa comunicação, todos os nossos paroquianos compreendam que a paróquia, ela não tem nenhum tipo de reserva a longo prazo. Nós praticamente vivemos daquilo que entra a cada mês. E nós temos tido uma grande aceitação, temos tido muito o acolhimento dos fiéis, eles têm, de fato, sido essa fonte da providência, eles têm sido, de fato, aqueles que mantêm a paróquia nas suas funções plenas, mas nós sabemos que é um desafio. Não falamos disso abertamente, publicamente, porque nem todos compreendem. Mas um momento desse que você está nos proporcionando é exatamente para isso, para que os fiéis entendam que existe essa responsabilidade comum. A paróquia não se mantém sozinha e os fiéis que dela também recebem precisam contribuir. Padre, daqui a pouco o senhor vai comentar, e eu vou perguntar, vou provocá-lo a respeito disso, dessa relação do dízimo com a palavra de Deus, com a nossa fé professada. Mas antes eu quero pedir para que os dois comentem, começando pelo senhor mesmo, padre,
comente este novo projeto, que já não é mais projeto, já é uma ação, não é, da energia solar, esse projeto que já vem do Padre Francisco, que antecede o Padre Elano. Fala um pouquinho sobre a importância deste relacionamento com o dízimo e também com os melhores dias futuros para a paróquia, já que a energia solar é uma energia mais barata, mas a tecnologia ainda é cara e ela foi implantada, e isso precisa ser saudado ainda, não é, padre? Sim, é verdade, viu, Danilo? Nós recebemos a paróquia com muitas coisas boas, graças a Deus. Todos os paroquianos estão, de fato, de parabéns, porque nós tivemos aqui muitas iniciativas que eram necessárias, e uma delas foi a implantação de energia fotovoltaica, de energia solar. Nós somos a primeira paróquia que implantou o sistema de ar-condicionado no templo. E isso, é claro, existe a parte do benefício, mas também existe o ônus. E pelo que eu estudei já nos documentos da paróquia e na história da paróquia, nós tínhamos um grande custo que era o da energia junto com a empresa que nos fornecia energia. Então, houve essa iniciativa de implantar esses painéis que conseguem captar energia solar, e graças a Deus e graças a essa iniciativa, desde o ano passado, desde outubro do ano passado, nós estamos, de fato, dependendo apenas da energia solar. Porém, a instalação destes painéis ficou ainda pendente. Nós temos uma dívida, que eu não vou entrar em detalhes aqui, porque acho que não é o momento, mas existe uma dívida que é comum de todo o Conselho Pastoral e do Conselho Econômico e dos dizimistas, essa dívida com a empresa que instalou. Nós conseguimos parcelar, são 9 parcelas, mas fizemos isso na esperança, né? Fizemos isso contando com a ajuda de todos. Então, existe sim o benefício, já estamos utilizando a energia fotovoltaica, a paróquia já é considerada autônoma de energia elétrica, porém nós precisamos encerrar essa dívida. Creio, como nós estamos falando aqui de esperança, nós cremos que virão dias melhores com a graça de Deus, e quando esses dias chegarem, nós vamos ter uma grande alegria, que é de sermos, de fato, autônomos, de não depender mais da energia elétrica da nossa concessionária, mas sim de a paróquia se manter sem precisar disso, né? Irene, sempre foi, provavelmente, eu suponho aqui, né, até olhando para a minha própria realidade de casa, que a energia elétrica sempre é das contas mais caras. Mesma coisa com a paróquia? Ah, sem dúvida. Antes, por exemplo, como comentou o Padre Elano, a conta de energia era, sem sombra de dúvida, o maior custo mensal da paróquia, depois da folha de funcionários, obviamente, porque na folha a gente tem encargos trabalhistas, e você que, por exemplo, é empresário, sabe bem o custo de tudo isso, e a energia vinha junto disso. Então, a gente, como comentávamos um pouquinho antes, nós temos a graça de termos fiéis dizimistas da paróquia Nossa Senhora da Glória, bem ativos e atuantes, e sensíveis, inclusive, aos nossos apelos. Então, sempre que a gente faz uma chamada, o Padre Elano mesmo, nas celebrações, muitas vezes, reforça, você que pode, né, você que, de alguma forma, pode nos ajudar, faça isso. Então, é com isso que a gente conta, principalmente para saldar essa nossa maior despesa no momento. E isso vai nos trazer um benefício muito grande. A gente sabe que vivemos numa região do país que é altamente calorenta, e quem não quer frequentar o templo, a casa de Deus, e estar confortável, poder acompanhar, participar da celebração de um ambiente agradável, e tudo isso a gente vai poder proporcionar aos nossos dizimistas e aos nossos fiéis de modo geral. Padre Elano, um ambiente agradável ajuda também na Santa Missa, né? Ou não? Ajuda. Particularmente, eu só tive até agora a chance de utilizar o ar-condicionado uma vez. É verdade. E eu confesso que eu fiquei com muita vontade de usar em todas as missas. Mas, como não podemos, até porque os fiéis não estão vindo, então não seria de bom tom que nós usássemos, né, esse recurso agora. Mas certamente, como você estava dizendo,
um ambiente que te acolhe bem, um ambiente onde você se sente bem, um ambiente onde você não sente perturbação, nem um calor excessivo, te ajuda a se concentrar no que é essencial. E no caso da igreja, um ambiente bem preparado, um ambiente que foi pensado e projetado para acolher bem, vai fazer com que as celebrações se tornem melhores também. Estamos todos juntos no Mensageiro Cast, o podcast da Pascom, a pastoral da comunicação da paróquia Nossa Senhora da Glória, em Fortaleza, Ceará. Acesse nosso site, baixe este e todos os outros episódios do nosso podcast. Fique por dentro com o que acontece em sua paróquia e lembre de compartilhar nosso conteúdo, que é feito única e exclusivamente para servir a nosso Senhor Jesus Cristo, sempre no caminho seguríssimo de Maria Santíssima. Padre, poderia nos falar sobre a presença do dízimo na palavra de Deus e nos mandamentos da igreja? Existe relação? Qual é essa relação? Vamos deixar bem claro isso para as pessoas, para que não haja nenhum tipo de desculpa. Mas onde está, alguns com um pensamento um pouco protestante, onde está isso na Bíblia, né? Então vamos mostrar onde é que está a doação, a entrega do dízimo na palavra de Deus. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que uma das funções da igreja, a igreja ela tem uma função tríplice, a gente chama isso de serviço, o nosso munus de servir, que está dividido em 3 categorias. A de santificar, onde estão os sacramentos, onde está a parte da oração. Nós temos o serviço de ensinar, onde estão as catequeses, as pastorais como a da comunicação, e temos também o serviço de governar. Como nós estamos numa sociedade pós-moderna, onde houve essa separação entre igreja e Estado, o governo da igreja, ele se dá sobre os seus fiéis. Então, todos os católicos, eles antes de serem cidadãos de uma cidade ou de um país, eles são, em primeiro lugar, eles são membros da igreja, são cidadãos da igreja. É assim que nós vivemos esse nosso serviço de governar. E uma das funções do governo é a função da parte financeira, né? É aquilo que se refere à parte financeira. E a igreja, como está no mundo, ela não é do mundo, ela é eterna, ela é de Deus, mas está no mundo, ela precisa lidar com essas questões. Na palavra de Deus, especificamente, que é aquilo onde começam as nossas discussões, onde começam as nossas reflexões, na palavra de Deus, nós encontramos muito claro, desde a época de Caim e Abel, nós encontramos a questão do dízimo. E o dízimo, que a palavra às vezes não é tão bela quanto aquilo que ela significa, o dízimo, na verdade, é aquilo que você retorna para Deus. O conceito é muito bonito. Se eu tive a chance de trabalhar, se eu tive a chance de produzir alguma coisa, é porque eu estou vivo, porque Deus me deu a vida. Então, aquilo que eu produzo com a minha vida, com a minha inteligência, com o fruto do meu trabalho, é natural, é correto, é até um reconhecimento que eu retorne uma parte disso para Deus. É assim que começa o pensamento sobre o dízimo na palavra de Deus. Depois nós encontramos em toda a história do povo de Deus, desde o período do exílio, desde o período do Egito, nós encontramos na história de Moisés, ele que sempre fazia nas cerimônias junto com Arão a oferta do dízimo. Nós temos então em toda a palavra de Deus. E essa ideia do dízimo ficou tão forte, era uma ideia tão sedimentada já no Antigo Testamento, que Jesus toca poucas vezes no Novo Testamento sobre o dízimo. Jesus fala uma vez sobre o dízimo, na questão de que é preciso fazer a oferta como obediência a Deus, não apenas como um gesto externo. O dízimo não é para que as pessoas vejam, mas é para que Deus se agrade do gesto que eu faço. E também nós vemos Jesus falando das ofertas naquele texto da oferta da viúva, quando Jesus nos coloca que o valor está na intenção do coração. Então, aqui eu já estou deixando claro que para nós católicos, o dízimo ele é valioso quando é um gesto do coração, quando é um gesto feito com liberdade.
Nós, católicos, não condicionamos a graça de Deus, nós não condicionamos a graça de Deus à oferta que é feita. A oferta é fruto da sua gratidão. Primeiro você tem a sua relação pessoal com Deus, a sua relação de intimidade com Deus, e a partir daí você oferta de coração. E eu quero deixar como palavra de Deus aquilo que São Paulo fala quando ele organiza uma coleta para uma das igrejas que estava vivendo um período de muita dificuldade. A igreja que São Paulo coordenava tinha ficado totalmente sem recursos, porque eles tinham adotado um sistema de partilha e chegou uma hora que todos não tinham mais bens, e São Paulo então pede a uma igreja que ele considerava uma igreja generosa e diz: cada um doe de acordo com o seu coração, porque Deus ama quem oferece com alegria. Então é esse o gesto, né, que nós precisamos ter quando vamos todo mês separar aquele valor, e eu também como sacerdote faço isso com as côngoras que eu recebo todo mês. A primeira parte que eu separo é para o dízimo. É assim que nós precisamos entender. Diferente da doação que é feita durante a missa. Uma Sim, coisa não diferente. tem nada a ver com outra. Não, não tem a ver uma coisa com a outra. Primeiro, o dízimo, ele se refere àquilo que você recebe como fruto do seu trabalho a cada mês, ou a cada quinzena, ou a cada semana, ou quando você consegue um grande feito com o seu trabalho, você oferece o dízimo. A doação já vem de outra tradição, que também está no Antigo Testamento, que dizia que você não pode se apresentar diante de Deus sem nenhuma oferta. A oferta era um sinal de reconciliação. No Antigo Testamento havia a oferta dos animais, a oferta de pombos, a oferta de cabritos, a oferta de bois, a oferta de frutos da terra, de grãos, e também a oferta financeira. Hoje, na Igreja Católica, nós não temos condição de receber a oferta em víveres, né, em espécie, em animais ou em alimentos. Então, nós recebemos a oferta dos fiéis através da sua doação financeira, em espécie, em dinheiro, né? E essa oferta que você faz na missa, essa oferta que você faz quando vai para a Eucaristia, quando vai participar da missa, se refere a essa tradição de não se apresentar diante de Deus sem nada nas mãos, ter sempre algo para oferecer a Deus. A oferta não é o dízimo. O dízimo, como eu já tinha dito, se refere ao que você recebe, aos seus proventos. A oferta é aquilo que você apresenta durante a celebração eucarística. E também nós temos aqueles que fazem uma doação, aqueles que preferem fazer essa ajuda à igreja uma vez ao ano ou uma vez a cada semestre e fazem um grande valor através de uma doação, né? E tudo isso para que nós possamos cumprir aquilo que a igreja nos pede. Nós temos os 10 mandamentos da lei de Deus, e o dízimo, ele poderia ser incluído como um desdobramento do segundo mandamento, né, de respeitar o nome de Deus, mas a Igreja Católica, ela é muito clara nos seus 5 mandamentos, e o último deles é ajudar a igreja nas suas necessidades. Esse mandamento que foi modificado pelo Papa Bento XVI na época, porque antes o mandamento era devolver o dízimo conforme o costume. E depois Papa Bento corrige e diz: o mandamento 5º da igreja é ajudar a igreja nas suas necessidades. Então, cada fiel, cada paroquiano, ele vai se aproximar da sua paróquia através da sua oferta, da sua doação e do seu dízimo. Perfeito, não tem mais dúvida nenhuma, se é que havia alguma. Padre, como a gente deve se pronunciar a respeito do dízimo? Não é pagar o dízimo, né? Não é pagar, porque quando nós usamos a expressão pagar, pode ser que o fiel pense que vai receber algo em troca ali, na hora que está oferecendo, ou então que aquele dízimo tem um caráter cumulativo, que depois ele tem que receber algo como uma capitalização ou como um carnê, e não é. O dízimo, ele é a sua oferta a Deus, ele é o seu gesto de gratidão a Deus. Então, nem a expressão pagar, nem a expressão cobrar o dízimo, nem a expressão estou devendo, mas sim a expressão é oferta, é aquilo que você oferece a Deus, é
o seu gesto de gratidão a Deus. O dízimo tem mais a ver com a gratidão. Perfeito. Irene, como as pessoas podem se tornar, se é que elas ainda não são, como elas podem se tornar dizimistas e por que se tornar dizimista, Irene? Antes de responder sua pergunta objetivamente, eu gostaria de comentar que para a igreja, a parte financeira não é o fim, é o meio pelos quais a igreja, né, vai realizar as suas obras de evangelização, de formação. A CNBB, através do documento 106, ela define, ela classifica, organiza, digamos assim, o dízimo em 4 dimensões. A dimensão religiosa do cristão para com Deus, a dimensão religiosa é exatamente onde a gente, como fiel, consegue manter a igreja em suas necessidades, para que a igreja consiga realizar o seu culto divino, pagar as suas manutenções mensais e assim sucessivamente. A dimensão missionária, que é onde a igreja católica realiza muitas das arquidioceses e tudo mais, ajudar aquelas igrejas menos favorecidas. E a última e não menos importante, talvez a mais importante de todas elas, que é a dimensão caritativa, que é onde a igreja, de forma concreta, ajuda aqueles que mais necessitam. Respondendo objetivamente a sua pergunta, por que nós devemos nos tornar dizimistas, né, e o que é necessário para que sejamos um dizimista? Isso. Para que cada um de nós seja dizimista, nós temos que ter a consciência de que cada cristão batizado é, em primeiro lugar, um missionário, né, que tem a grande missão de levar a palavra de Deus em qualquer lugar que estejamos, em nossos lares, nos nossos trabalhos, na nossa paróquia, né? E é um compromisso que eu tenho para com Deus, antes de ser, como muitos pensam, uma obrigação, é um compromisso. Então, pegando um pouco do que o padre Elano falou, eu entendo que o dízimo, ele é um direito que o fiel, que o cristão tem, exatamente de retribuir a Deus todas as graças que Deus realiza em sua vida a todo instante. Então, para ser um dizimista, nós temos no site da paróquia uma ficha de inscrição, né, nós temos uma paginazinha lá, uma aba dedicada à pastoral do dízimo, e lá dentro nós temos a ficha de inscrição. Mas, além disso, o nosso WhatsApp mesmo, que a gente recebe, já que já tem essa proximidade com os fiéis, como a gente comentou lá no início, nós temos também o e-mail, que é dízimo@paroquiagloria.org.br, e através desses canais, na secretaria da paróquia, todos são canais que os nossos paroquianos têm de tornar-se dizimistas. Perfeito, vamos colocar todos esses canais junto à postagem do nosso podcast para facilitar ainda mais a vida de quem vai percorrer essa bela estrada que é a doação do dízimo. Padre, a pergunta que não quer calar: quando nós vamos voltar à nossa Santa Missa, Padre, presencialmente falando? Nós estamos todos com muita expectativa, até já tínhamos comunicado algumas coisas. A nossa expectativa é que no começo de maio nós já iniciemos esse retorno gradativo. Eu queria deixar muito claro que talvez nem todos compreendam, mas quem regula essa reabertura nas paróquias é a arquidiocese. Nós seguimos aquilo que o nosso arcebispo, Dom José Antônio, decreta. Apesar de termos decretos que liberam, por exemplo, o atual, que libera em 10% da capacidade de fiéis, e fim de semana deve ser fechado, o nosso arcebispo entende que é melhor esperar até que estejamos com 30% da capacidade, que é a nossa expectativa para o final do mês de abril e começo de maio, e assim nós consigamos acolher melhor todos os fiéis. E eu queria, assim, deixar muito claro que a nossa intenção aqui não é dificultar. Há pessoas que começam a entender as coisas de maneira muito simplista, achando que se está fechado é porque é contra o fiel. Não se trata disso. Se trata de que nós estamos num tempo de muita divisão, as pessoas estão com muito medo,
Mesmo que nós façamos essa reabertura, não significa que todos os fiéis estarão conosco ou que as igrejas vão estar na sua capacidade total. Pelo contrário, a reabertura, que a gente espera que seja agora no final do mês de abril, é para que os fiéis possam, aos poucos, se reacostumar a participar da Santa Missa diante das restrições que ainda nós teremos. Ainda teremos restrições com o uso de máscara, ainda teremos que nos acostumar com o distanciamento, ainda teremos que nos acostumar com a maneira de distribuir comunhão, a maneira de receber os fiéis na igreja. Então, tudo isso é um processo de reeducação que nós vamos passar. E eu queria voltar só uma questão, se você me permite, claro. Se vocês dois me permitem, que é o seguinte: me ocorreu aqui um fato que aconteceu esta semana, inclusive. Uma das nossas paroquianas, que é dizimista, nos procurou e ela tinha passado o ano de 2020 inteiro isolada em casa, sem sair. E ela procurou o médico, fez o exame, estava bem, e veio à nossa secretaria, e ela disse que a primeira vontade, a primeira coisa que ela pensou em fazer foi em voltar à paróquia e devolver o dízimo desses 10 meses que ela ficou em casa. Então, isso mostra que muita gente já entendeu que o dízimo, ou a doação, ou a oferta que você faz, é um meio de você santificar o seu salário, de você santificar o que você recebe. Nós aqui no Brasil temos ainda uma ideia de que dinheiro é algo sujo, de que dinheiro tem a ver com corrupção, de que o dinheiro tem a ver com coisas erradas. E uma das maneiras que nós temos de fazer o bem com o nosso dinheiro, a primeira delas, é através dessa oferta que fazemos. Hoje, estou eu como pároco, mas você já vem de uma caminhada muito grande e vocês já entenderam, né, que tudo que é feito, tanto da parte de infraestrutura, como também dos serviços, do atendimento às pastorais, é feito com esses recursos, né, que são muito bem administrados. Não fiquem preocupados com isso. Maravilha, padre. E este foi o Mensageiro Cast, o podcast da PASCOM, a Pastoral da Comunicação da Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Fortaleza, Ceará. Considerações finais da Irene Moreira. Vamos lá, Irene. Danilo, o dízimo é um exercício de amor. Na verdade, é a prática do amor de Deus no meio do povo. Então, o próprio Jesus Cristo, lá em Mateus 5,13, ele pede que sejamos sal da terra. Então, que cada um de nós, fiel, paroquiano, tenhamos a oportunidade de experimentar esse amor de Deus em nossas vidas, né? Que seja a nos guiar e nos fortalecer. A pandemia vai passar, com a graça de Deus, tudo isso vai passar, e logo voltaremos a ter a convivência em comunidade, e com a graça de Deus isso não vai levar muito tempo, e Nossa Senhora sempre nos protegendo e nos guiando. Caro Padre Elano, muito obrigado pela presença, suas considerações finais. Primeiro eu queria dizer para quem nos escuta que nós três estamos todos muito bem produzidos, todo mundo muito arrumado, todo mundo muito distinto, apesar de você não nos ver. E eu estou fazendo essa brincadeira para que vocês saibam que todos nós aqui da paróquia, isso eu tenho percebido, somos pessoas muito dedicadas. Todos os fiéis que eu tenho encontrado, todas as pessoas que eu tenho conhecido, são pessoas muito dedicadas aos caminhos de Deus, às coisas de Deus. E para todos os que vão nos acompanhar, para quem nos escuta, a mensagem que eu quero deixar é muito clara, né? Nós estamos vivendo um tempo que não esperávamos viver, mas com a graça de Deus nós estamos encontrando duas coisas. A primeira delas é a criatividade. A gente tem percebido o quanto nosso povo, quanto nossos paroquianos são criativos, são esforçados, e essa criatividade tem alimentado muito a nossa caminhada. E a outra coisa que nós percebemos é o dinamismo. Não é apenas a vontade de comunicar, mas é comunicar coisas boas. Quando nós temos uma iniciativa como essa, quando Danilo, quando Irene, quando a pastoral inteira do dízimo e da comunicação se reúnem, é porque nós temos uma mensagem que é muito clara, uma mensagem que edifica
e nós queremos que essa mensagem chegue até as pessoas, porque comunicar também é uma forma de amor. Nós estamos aqui como fiéis, como povo de Deus, como irmãos, e na verdade é isso que vai nos salvar. É esse nosso esforço para que nenhuma ovelha se perca, para que nenhuma pessoa fique pelo caminho, e que nesse tempo de isolamento, de pandemia, nós possamos atravessar juntos por este período, atravessar juntos este mar vermelho, porque depois vem um tempo de muita graça para todos nós. Eu creio e eu peço isso a Deus todos os dias. Maravilha, Padre. Se você gostou deste conteúdo e acredita que ele pode ajudar outras pessoas a crescerem no caminho da santidade, compartilha. Afinal, é para isso que estamos aqui, servir, fazendo tudo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Cuide-se, cuide da sua família e mantenha-se firme. Se Deus quiser, esta pandemia em breve irá passar e, como diz São Thomas More, em um trecho de uma belíssima oração do distante século XVI, mas tão atual para este momento, São Thomas More diz o seguinte: nada pode acontecer comigo sem a vontade de Deus, e tudo o que Ele deseja, não importa o quão ruim possa parecer para nós, é realmente o melhor. Muito obrigado e até o próximo Mensageiro Cast. Tchau!